Olá, meu nome é Laila, eu sou acadêmica de medicina da PUC e vou falar um pouco sobre diabetes. A gente vai falar sobre definição, os benefícios do exercício físico e a conduta nas complicações. Então, o diabetes ele é um grupo de doenças metabólicas que vai resultar em hiperglicemia. A gente tem dois principais mecanismos, que é o de secreção deficiente da insulina, a resistência periférica da insulina ou os dois juntos. Então, a gente tem dois grandes grupos, que é o diabetes tipo 1, que ele é considerado autoimune, onde tem a secreção deficiente da insulina, e o diabetes tipo 2, onde tem a resistência à insulina. Os dois vão resultar no estado hiperglicêmico. Para a gente ver a hiperglicemia de um paciente, tem que ser considerada maior do que a glicemia normal. Então, normal é menor que 100, de 100 a 126 é um indivíduo pré-diabético e maior ou igual a 126 já é considerado diabético. A gente também tem o quadro de hipoglicemia, que é quando a glicemia está menor do que o esperado. Então, menor que 70 em diabéticos e menor que 50 em não diabéticos. Sobre os benefícios do exercício físico no prognóstico do diabético, a gente tem os benefícios cardiovasculares, melhora da saúde mental, melhora do condicionamento respiratório. E a gente também tem a diminuição da glicemia e o aumento da sensibilidade à insulina. Então, quando a gente faz o exercício físico, a gente melhora a sensibilidade da insulina, ela consegue captar mais glicose e isso diminui a glicemia sérica. A gente também tem o gasto calórico, que no estado de exercício físico a gente entra no estado catabólico. Então, a gente gasta mais energia, isso melhora o prognóstico do diabético. De recomendação, a gente tem que o indivíduo diabético tem que realizar no mínimo 150 minutos de atividade física aeróbica de moderada ou alta intensidade, considerando o condicionamento do paciente, com 2 vezes por semana treinos de resistência. Os dois são atividades complementares, por isso tem que ser feitos alternadamente. Para ter a necessidade do encaminhamento para um médico antes de realizar as atividades de exercício físico, o paciente, sobretudo, ele precisa ter algum comprometimento cardíaco, mas também ele pode ter complicações da própria diabetes ou uma pressão alta, outras comorbidades, como colesterol alto, e também deve ser considerado a idade dele. A gente tem algumas orientações gerais para o paciente diabético, como realizar a glicemia antes do exercício físico e após também, ter uma fonte de carboidrato, ter o seu cartão de identificação, mas assim, em especial, ele tem que evitar a aplicação da insulina na área que vai ser exercitada. Apesar de não ter um comprometimento muscular nessa área, a hiperestimulação, onde tem a insulina, pode resultar no quadro de hipoglicemia. Então, na medição da glicemia antes do exercício físico, o ideal é que seja de 100 a 200 para ele conseguir fazer a prática. Se tiver menor que 100, é indicado que ele ingira alguma fonte de carboidrato e maior que 250, que ele faça a aplicação da insulina. Caso ele continue no estado de hipo ou hiperglicemia, é melhor ele evitar o exercício físico e procurar uma avaliação médica. Nos casos de complicações, o profissional deve ter algumas condutas. Então, nas complicações agudas, como da hiperglicemia, que a glicemia vai estar maior que 250, o profissional deve auxiliar o paciente a aplicar a insulina na barriga ou no braço e também fazer uma hiperidratação. Esse paciente tem que ser monitorado por 15 minutos e, caso não tenha uma estabilização do quadro, deve ser chamado SAMU. Já no quadro de hipoglicemia, que a glicemia está menor ou igual a 70, o profissional ele tem que tentar restabelecer a glicemia do paciente, ou seja, aumentar ela. Então, é indicado que ele dê 30 ml de água com uma colher de sopa de açúcar. Também monitorar esse paciente por 15 minutos e, caso não tenha estabilização do quadro, o SAMU deve ser chamado. Dentre as complicações crônicas, a gente tem as macrovasculares, que acometem os grandes vasos, e as microvasculares, que são os pequenos vasos. A gente vai falar um pouco das micro. Então, a gente tem a neuropatia periférica, que é o comprometimento dos nervos e tem a diminuição da sensibilidade ou a sensação de formigamento nas extremidades. Então, exercícios que tenham muito impacto devem ser evitados. E tem uma preferência por exercícios como hidroginástica e natação, porque os exercícios de impacto, o paciente pode acabar tendo uma lesão no pé e acabar não sentindo. Na retinopatia, o paciente vai ter um acometimento nos olhos, vai ter alterações visuais. Então, é importante que sejam evitados exercícios que podem ter esse acometimento dos olhos. Então, evitar peso, evitar lutas, exercícios com raquetes e competições. Na nefropatia, o paciente vai ter um acometimento grave nas funções do rins.
Então, não tem ainda uma limitação clara para um tipo de atividade, mas é indicado que eles não façam atividades de alta intensidade. É válido lembrar que a gente também tem a neuropatia autonômica, que vai ser um acometimento geral dos nervos autonômicos. Então, o paciente vai ter algumas desregulações de pressão, temperatura, frequência cardíaca e entre outros. Então, ele pode ter uma hipotensão postural, uma disfunção da regulação da temperatura. Então, é importante ficar atento. E é isso, muito obrigada.